Então, boa tarde a todas e a todos. É um imenso prazer nesta segunda conversa sobre o livro O Antropoceno e as Humanidades, dentro desse ciclo que ficou com o nome de As Humanidades ante o Antropoceno. É um imenso prazer de estar com dois colegas, né? Os convidados de hoje são dois colegas que praticamente nós três temos quase que a mesma trajetória, pelo menos durante muito tempo. Os três fomos professores do Departamento de Economia da FEA, todos. A Ana Maria ficou como professora sênior ainda lá. Eu e o Ricardo fomos para o IEE primeiro, eu agora estou no IEA, e o Ricardo está na cátedra Josué de Castro, né? Enfim, eu gostaria de fazer uma rápida apresentação de cada um, então, começando pela Ana. Eu acho que tem uma imagem aí que é o... Encerro. Então, aí está bem resumidinho aquilo que está no site do IA, né? Eu queria destacar aqui, principalmente, assim, para nós, ela é uma estudiosa, principalmente da metodologia econômica. Dá para ver aí que não é a única coisa, sociologia econômica também, história do pensamento e tal. E ela tem um livro muito importante, que eu estava até dizendo agora que eu vou ter que começar pela uma releitura dele, porque o meu próximo livro será sobre o pensamento econômico. Então, é um livro que vai de Maquiavel a Adam Smith. E está aí o livro. E destacar também que, depois dessa carreira como professora do Departamento de Economia, ela está se dedicando ultimamente, principalmente, à economia comportamental. Tinha até o coisa do site aí no, na imagem, né? Não sei se é o caso, Sérgio, se você pode retomar a imagem da... Então, embaixo aí tem um endereço do site em que esse grupo de pesquisas tem procurado aí desenvolver a economia comportamental. Como não é uma coisa muito comum no Brasil, vale a pena o destaque. E o Ricardo, a mesma coisa, nós fomos colegas esse tempo todo lá. Hoje ele está na cátedra Josué de Castro, que é da saúde pública e que eu suponho que seja bem conhecida, se dedica principalmente à questão alimentar, né, vamos dizer assim. Ele, inclusive, é autor de um livrinho famoso que chama O que é a Fome, né, há muito tempo atrás. Nesse breve currículo aí, ou biografia, só está destacado esse Muito Além da Economia Verde, e esse que tem sido mais importante nos últimos anos, né, saindo de 22, então nem está fazendo um ano, talvez, tem sido muito procurado e citado, etc. Então, eu escolhi esse para destacar, que é um investimento que ele fez nos últimos anos de reflexões, principalmente sobre a Amazônia. Ele vai ter a oportunidade de falar quando eu der a palavra para eles retomar. Então, fora essa apresentação rápida, só resumindo muito para aqueles que eventualmente não pegaram a primeira conversa, eu vou repetir algumas coisas. Meu objetivo com essas conversas é principalmente recolher reflexões críticas dos colegas. Tem gente que não gosta muito dessa palavra crítica, mas eu acho o inverso. Quer dizer, nada melhor para alguém que publica um livro de ser criticado. Porque ser criticado quer dizer o quê? Mostrar, por exemplo, coisas falhas, coisas que estão ausentes, que normalmente deveriam ter entrado. E mais do que isso, se até ocorreu de ter uma reflexão em algum lugar do livro que não bata muito com o que meu colega está pensando, eu adoraria saber, porque só vai me ajudar, né? Então, é por isso que, em vez de fazer aqueles lançamentos meio formais, que a gente se reúne numa sala para depois dar assinaturas e, às vezes, tem um bate-papo e tal, e raramente a gente consegue realmente receber uma contribuição, eu acho que essa fórmula aqui, o IA, tem ajudado muito mais.
E vai me ajudar muito, porque, inclusive, eu vou poder depois, como muitos de vocês aí, rever partes do vídeo, né? O vídeo é meio longo, mas a gente pode procurar no vídeo e rever qual foi a observação do colega, né? É basicamente isso. Então, nós vamos tentar ter uma conversa bem fluida, espontânea, sem camisas de força, e, e nessa ideia. Eu não vou resumir o livro de novo, porque eu já fiz isso na primeira conversa, só destacaria que tem um vídeo divulgado, que não foi um vídeo editado de meia hora, de uma palestra de 2 horas que eu fiz lá no Instituto de Biociências, no fim de março, e essa meia hora resume bem, eu acho, que para quem quiser saber do que se trata, qual é o livro, o que tem no livro, etc. É mais centrado na terceira parte do livro, mas faz uma breve explicação de por que chega nessa terceira parte. Então é isso. Então eu vou, com muito prazer, dar a palavra à minha querida colega Ana Maria Bianchi. Pronto, voltei. Começou a chover aqui forte, eu fui fechar mais a janela. Então, Zé, é o seguinte, eu gostei... Muito obrigada pelo convite, inicialmente. Li o seu livro, O Antropoceno e as Humanidades, que ainda está em primeira edição, não sei por quanto tempo. E eu acho assim, eu escrevi um roteiro para não me perder muito, mas começa o roteiro dizendo que você correu sérios riscos me convidando para debater esse livro. Porque, além de umas leituras básicas que assim eu fiz sobre esses assuntos, movidas sobretudo por vamos dizer, uma curiosidade intelectual, mas muito descompromissada, eu sei muito pouco sobre vários dos assuntos, talvez até a maioria do que o livro trata. Você disse que a gente teve alguma afinidade nessa história de discussão das humanidades, que também o Ricardo tem discutido, mas fora essa afinidade muito genérica, assim, eu acompanhei muito de longe a sua carreira mais recente. Durante um certo tempo, eu acompanhei melhor. E, por algum motivo, possivelmente porque, como mostra a minha ficha corrida aí que você mostrou, eu percorri diferentes áreas de conhecimento, todas com alguma afinidade com aquilo que você está escrevendo, mas não exatamente dentro do ponto. Bom, isso posto, eu gostei imensamente do seu convite e gostei muito de ter lido o seu Antropoceno aí. Minha primeira reação foi assim, Antropoceno? Que diabo é isso? E assim, piorou quando eu li, podia ser Capitaloceno, que é isso? Mas aí eu fui enveredando pela leitura e gostando cada vez mais, quer dizer. E, portanto, diferentemente, você convidou para fazer críticas, mas, na verdade, eu não consigo trazer críticas propriamente, mas são um conjunto de inquietações que a leitura me provocou e que você talvez possa esclarecer melhor. Então, ainda na linha dos elogios, eu acho que a primeira principal qualidade que eu queria destacar nesse livro é o didatismo, o seu didatismo, que não é comum nas pessoas que militam nessa área. Quer dizer, porque é muito complexa a área, você fez um levantamento bibliográfico muito extenso e muito bem feito, e conseguiu extrair desse levantamento um relato coerente, acessível ao público leigo, ao mesmo tempo não peca, não é superficial. Então, acho isso extremamente importante, e não é muita gente que se dedica a esse tipo de investigação que consegue fazer isso. Então, eu gostei de encontrar no livro alguns autores que eu já conhecia, por exemplo, o Prigogine, claro, o Heinrich, esse que escrito, inclusive, junto com outros caras que eu cheguei a conhecer, o Sam Bowles, né? O Robert Frank também, que não e o próprio Spencer, que eu li há muito tempo, que eu tinha uma visão, e eu acho que você conseguiu
mudar a minha visão em relação ao darwinismo do Spencer, né? E o próprio Darwin. Mas, mesmo assim, eu não conhecia esse livro que você analisa tão bem, que é o The Descent of Man, né? Eu não tenho mesmo. Então, além desse, você me abriu muitos outros autores que super interessantes, pelo visto. Fazer um parênteses, eu não tenho o mesmo entusiasmo por Marx, que você reverencia, volta e meia, nesse próprio livro, né, e nos seus artigos, de uma maneira geral. Para mim, Marx é um crítico muito competente do capitalismo, mas nessa visão assim que você desenvolve no livro, que é uma visão, digamos assim, cósmica, eu não entendo muito bem como é que Marx se encaixa aí. Talvez você possa dizer um pouco mais sobre isso. Eu acho que você tem essa preocupação, então, com o leitor não especializado, que é bom, né? Com isso, você usa metáforas, usa bem assim, o seu estilo de escrever, um estilo legal de ler, emprega termos da linguagem cotidiana. Posso citar alguns que você sabe, por exemplo. Você diz, por exemplo, que os biólogos atuais definem seleção natural em termos menos sanguinários, né? É legal esse tipo de expressão usada nesse contexto. Você fala que a seleção natural é um conceito guarda-chuva e desenvolve bem essa ideia. Você fala que você critica o status quase divino da expressão divisão do trabalho na ciência econômica e por aí afora. Eu acho muito bom isso. Tudo isso, ao mesmo tempo, acontece, né? Todo esse estilo se mostra ao mesmo tempo em que você propõe questões filosóficas e metafísicas altamente cabeludas. Por exemplo, quando você discute o que é a vida, ou você fala sobre a facilidade de transitar entre fenômenos do mundo físico e do mundo não físico, entre organismos físicos, de um lado, e organismos em fenômenos humanos e sociais, do outro lado, que não é exatamente um outro lado. Você mostra bem isso, né? Com o tipo de formação que eu vou te mostrar como é que isso impactou, não propriamente naquilo que eu pesquiso, mas na minha formação. Um tipo de formação que eu tive, católica, etc. e tal, para mim, eu tendo a raciocinar com 7 dias da criação, que tem um certo progresso. Então, no último dia, Deus fez o homem. No último dia descansou, mas antes ele fez o homem, soprou, e nomeou o homem, vamos dizer assim, o rei da criação, né? Então, a minha visão de formação, né, é uma visão do homem centro do universo, que eu sei que está completamente superado hoje em dia, assim, não para todo mundo, mas pelo menos deve ser superada, quer dizer, não é bem assim e também não deve ser assim. Eu acho que isso foi legal que eu vi em você. Também tem momentos no livro que você faz um exercício de futurologia, assim, né? Por exemplo, quando você sugere que, ao prosseguir em seu rumo, com a tecnologia atual seguindo o mesmo rumo, algumas pessoas poderão alcançar a imortalidade. Como assim imortalidade? Aí você argumenta convincentemente que os pensamentos e as memórias dessas pessoas serão transferidos, eu cito textualmente, com um tempo de vida independente de seu corpo atual. Uau! Uau, o que é isso, gente? E é nesses momentos que o livro me transportou para um admirável mundo 3, à la Popper, novo, né? Que essa dimensão... Ai, meu Deus do céu, não podia tocar o telefone. Que essa dimensão aí ampliada. E aí, diante dessa dimensão, que mesquinhas parecem as nossas preocupações cotidianas, por exemplo. Que metrô eu vou pegar para renovar minha carteira de motorista? Ou como é que eu vou fazer para pagar os advogados? Preocupações que a gente tem no dia a dia, né? E um traço que eu acho interessante na sua forma de escrever, no seu estilo, é a formação francesa, justamente, que é uma coisa que se perdeu praticamente, né? Na maioria, sobretudo nas pessoas que militam na área de economia e das ciências, até das ciências sociais em geral, mas sem dúvida da economia. E isso traz para você
vantagens que os economistas poderiam chamar de vantagens comparativas, na medida em que te abre a percepção para certos aspectos da realidade, daquilo que você está tratando, que a pessoa com outro tipo de formação não consegue perceber. Então, acho que isso é muito claro, sobretudo para quem mais lê inglês, e há muito tempo mais lê inglês do que qualquer outra coisa, é muito claro essa influência francesa, eu acho legal. Por exemplo, então, nesse caso, por exemplo, eu achei um ponto alto do seu livro a preocupação em resgatar as ideias do Patrick Thor, é assim que fala? Né? Então, que autor que o mainstream da área tinha deixado num plano secundário, né? Eu gostei muito dessa parte, sobretudo quando você compara, por exemplo, a herança do Darwin, o legado que o Spencer, Herbert Spencer, recebeu, como ele tratou o legado à teoria darwiniana, e essa abordagem do Patrick Thor. Eu acho que realmente é muito interessante, muito diferente e tal. E o Spencer eu li um pouco na época, eu gostava dessa ideia de evolucionismo, mesmo na biologia, na história da biologia, o contraste entre Lamarck e Darwin, isso sempre me interessou, tive sempre muita curiosidade, eu achei que está muito bem tratado aí. E aí, vou concluir, vou caminhando para a conclusão, apontando alguns pontos específicos. Primeiro, quais os pontos com os quais eu aprendi bastante, pontos que você aprofunda no livro? Primeiro, como você explica a tal seleção natural das variações vantajosas, né? Em que você não adota uma perspectiva teleológica, né, da natureza viva, né? Você se afasta desse caminho, que, entre parênteses, é um caminho que, na minha juventude, por exemplo, a leitura de Teilhard de Chardin me encantava muito, agora eu preciso pensar se é isso mesmo, né? Essa escatologia, né, da ideia de você vai progredindo, eu tive mesmo dificuldade, a sua visão agnóstica, vamos dizer assim, de pensar num mundo sem criador, quando você propõe essa discussão de vamos pensar, dá para pensar num mundo sem criador, a minha formação, que é uma formação religiosa, é muito difícil ir por esse caminho, entende? Para mim, é tão tranquilo pensar em criador, independentemente de que cara tem esse criador na minha religião. Tá? Então, esse eu acho um ponto muito interessante, quer dizer, a sua explicação da seleção natural das variações vantajosas, que não são necessariamente vantajosas, que não caminham para a perfeição e coisas desse tipo. O segundo ponto é a hora que você começa a discutir como se articula, você começa a construir a articulação entre a seleção natural e a civilização, né? Isso já está entre os humanos, né? Então, aquilo que tem sido chamado de evolução gene-cultura, alguma coisa aqui. E aqui entra justamente o Patrick Thor. E meu terceiro ponto, que é essa história da fita de Möbius, né? Eu acho que eu já tinha algum dia ouvido falar, mas eu achei, de fato, como se define esse enigmático e genial objeto como um só lado. Eu achei assim, interessantíssimo para pensar a evolução, essa imagem, esse modelo, né? Não deixa de ser um modelo. Então, são esses 3 pontos que mais me impactaram no livro, que eu ia registrar aqui. E aí tenho 2 observações menores, pequenas mesmo, só para fechar essa intervenção, começo da minha intervenção, pelo menos. Bom, você fala da seleção natural como uma metáfora que designa um processo causal, tá? Eu não sei se o termo metáfora está bem aplicado nesse sentido, e se não seria mais uma analogia. Eu me explico. É uma tecnicalidade, tá? Do que eu aprendi sobre metáfora, retórica, né? Um pouco a partir da minha incursão sobre a obra do Raul Prebisch, em que ele usa essa ideia de países periféricos, é uma metáfora, né? Como se ele dissesse assim, o dia está para a noite, assim como a luz está para o escuro. Então,
o que eu aprendi é que metáfora é uma analogia condensada, né? Então, periferia condensa um conjunto de conteúdos que se estabelece uma analogia espacial, né? O que acontece com os países, a divisão internacional do trabalho, etc. E tal. Então, para mim, é mais analogia do que metáfora, mas isso eu concordo que é uma tecnicalidade. Quer dizer, como é que isso exatamente pode ser encontrado, se é que é uma metáfora, no processo de seleção natural? Existe, no conceito de seleção natural, essa analogia condensada, porque isso tem um impacto retórico tremendo, né? Você fixa aquilo e pronto. E aí, de repente, o mundo, nos anos 50, evidentemente, a gente está falando, a divisão do mundo entre países periféricos, exportadores de matérias-primas e produtos agrícolas, e os países industrializados, faz totalmente sentido, né? Então, a metáfora é um instrumento de persuasão muito convincente, muito forte. Bom, e o último ponto também uma pergunta. Recentemente, eu me deparei aí com uma resenha, e comecei até a ler o livro, de um livro que não está citado na sua bibliografia, por extensa que ela seja. Você conhece um cara que chama, não sei como se pronuncia, Oded Gaylor, é um israelense, tá? Uhum. Acabou de publicar um livro que chama A Jornada da Humanidade. Então, que também fala dessa teoria unificada do crescimento. Então, você tem algum comentário? Ele se encaixa? Como não se encaixa, etc. É isso que eu gostaria de saber. Parabéns pelo livro, mais uma vez. Maravilha, obrigado. Nós passamos para o Ricardo ou vocês acham melhor que eu já comente algumas coisas que a Ana falou? Para mim, tanto faz. O que você acha? O que vocês acham? O Ricardo é que deve achar, né? Porque... eu acho legal você comentar as coisas da Ana, depois eu entro. Senão vai ficar muito... Tá, eu não vou percorrer todas, mas algumas coisas que são bem fáceis de comentar, eu vou fazer agora. E depois pode ser que eu retome em outra altura da nossa conversa, outras que eu anotei aqui que agora não seriam muito importantes. Eu começo justamente por essa última, por incrível que você não vai acreditar, mas eu estou lendo. Legal. O Oded, que eu também não sei se é Gaylor ou Gaylor, deve ser Gaylor, está aqui, ali, na mão. Estava lendo ainda hoje. Porque eu vou, inclusive, escrever uma coluna para a minha coluna do Valor, que é mensal. Eu vou citá-lo, né? Não sei se a coluna vai ser integralmente sobre o livro dele, mas vai ser sobre uma reflexão que eu estou fazendo. Primeiro, eu queria te dizer o seguinte: essa história de teoria unificada do crescimento, ninguém sabe o que é. É um texto dele quer dizer, tem um livro dele de 2011 que eu andei já olhando algumas coisas e tal para ver se eu identificava. Mas, por exemplo, quase nenhum dos grandes autores que escreve sobre desenvolvimento, revolução industrial, crescimento, etc., se refere a ele. Por incrível que pareça, é o seguinte: quando eu vi e me pareceu importante, eu mandei para o Ademar Romero, que tem um livro sobre isso, que ainda não está publicado, mas ele fez um investimento aí de anos, né? Tudo nessa ideia de como é que os economistas pensam a Revolução Industrial e como é que ele acha que a Revolução Industrial deveria ser pensada. Então, por exemplo, entre outras coisas, ele pediu orientação para Deirdre McCloskey sobre o que não só, não é a única pessoa, mas ele procurou se orientar. E ela nem cita, praticamente. Parece que tem uma citação só sobre esse Gaylor a respeito de um dado que ele usa, um dado específico. E vice-versa. Procurei ver o que ele diz dela, né? E ele usa uma frase linda dela que ela fala: olha, essa era não é da Revolução Industrial, né? Não é a era do vapor, não é a era do têxtil, não é a era não sei o que tal, é a era da prosperidade. Ele repete, entre aspas, essa coisa e pronto. Então, é incrível como, assim, entre os historiadores econômicos, e aí os economistas nem se falam, o quanto um tema tão importante para nós como é o da Revolução Industrial possa ter coisas tão díspares. Quer dizer, que teoria é essa, teoria unificada do crescimento? Eu preciso saber. Até porque
O meu grande problema, e aí sim, nós vamos falar de uma coisa que tem muito a ver com a gente, e que é o objeto da minha coluna dessa semana. Os cursos de economia finalmente fizeram uma boa reformulação curricular. A Ana, que talvez seja a única que esteja frequentando o departamento, não sei até que ponto você está por dentro disso, mas lá no nosso já fez, a PUC do Rio já fez, a UFRJ já fez, a Unicamp tá preparando, vai soltar em breve. E são coisas bem interessantes, assim, vamos dizer, no sentido de modernização do que deve ser a formação de um economista. E fiquei com a impressão de que são adequações bem refletidas, bem pensadas. No entanto, macro, que é a disciplina principal no curso de economia, e que os alunos começam a aprender desde que entram, não muda nada. Você pega um manual de macro hoje e pega um manual de macro, é firula o que eles mexem. Não há nenhum tipo de atualização. Então, por exemplo, a minha grande interrogação, lendo esse Galo, é a seguinte: isso que ele chama de teoria unificada do crescimento é alguma coisa que deveria entrar num manual de macroeconomia, mesmo que não seja logo para o primeiro semestre, segundo semestre, mas porque eu andei olhando vários, eu perguntei lá em Cambridge quais manuais eles usam, eles não usam manual, mas eles têm referências. Então, eu andei procurando. Por exemplo, toda a discussão que para nós é muito cara, o Ricardo faz parte disso, que foi a contestação da ideia de crescimento econômico. Começou lá com o George Reagan, depois o Herman Daly, que acabou de falecer, deu uma contribuição muito grande. Mas tem um livro muito importante que o Ricardo ajudou a promover a tradução aqui, que é do Tim Jackson, Prosperidade Sem Crescimento. Isso aí nunca entra num debate macroeconômico, mas a gente está meio que entendendo, porque é muito heterodoxo, vamos dizer assim. Agora, esse cara não é heterodoxo, ele diz que ele tem uma teoria unificada do crescimento e não está. Eu estou me estendendo para explicar para vocês o tipo de preocupação que isso me trouxe. Isso foi só a tua última perguntinha que não tinha. Mas agora eu vou aproveitar e rapidamente abordar a primeira, que eu achei muito importante você levantar. Você notou um certo entusiasmo pelo Marx que você não compartilha, né? Então, eu vou olha, na segunda-feira nós vamos ter uma conversa parecida com essa aqui, que vai estar a Leda e o Grespan. Tá bom, mas aí o entusiasmo vai crescer. Não, mas por quê? Porque recentemente eu fiz uma com dois jovens e o tema era o seguinte: o que há de ecológico no Marx? Porque está se descobrindo que o Marx dedicou os 15 últimos anos da vida dele muito, ele estava fascinado com as ciências naturais e ele deixou muita coisa anotada sem que fosse publicação. Então, o pessoal que está, vamos dizer, garimpando isso, naquele tal projeto da Mega 2, lá na Alemanha, né? Saiu até um livro de um filósofo japonês, que é um cara que o livro anterior dele vendeu 3 milhões de exemplares no Japão, e que ele escreve um livro e diz que o Marx, no fim da vida, teria pensado o decrescimento no comunismo. Eu li o livro, não me convenceu. Mas, enfim, como tinha essas novidades aí, eu chamei dois jovens, uma doutoranda ainda e um doutor recente, que são da Unicamp, e que nós tivemos uma conversa sobre isso. E foi muito interessante, mas assim, não foi muito conclusiva sobre qual que é o rigor de um cara como esse que diz que o Marx previu isso. E aí foi aí que eu pensei que tinha que ter uma outra conversa aí com pessoas especialistas, né, que, como é o caso da Leda e do Jorge Grespan, e nós vamos ter uma conversa em torno de um cara que não é muito conhecido, mas deveria ser, que chama Marcello Musto, um napolitano que vive, não me lembro agora onde, que escreveu 2 livros, um deles é Repensar Marx e os Marxismos. O gancho um pouco vai ser ele. Mas eu quero aí te confessar, então, qual que é a minha relação com a teoria marxista, ou do Marx. Talvez seja melhor dizer assim.
Eu não lembro muito bem quando é que eu deixei de ser marxista. Faz tempo e eu não lembro bem quando. Com certeza foi quando eu comecei a dar aula na economia. Não demorou muito. Mas o que me impactou muito foi em 2005, quando eu li um livro de um italiano que chama, traduzindo, é assim, Marx científico separado do utópico. É um livro interessantíssimo. Esse cara, o autor Carandini, era um nobre italiano, o único nobre que entrou no PT, e que eu saiba, ele não fez, assim, não foi traduzido em outra língua, não sei se chegou a fazer sucesso na Itália esse livro entre o pessoal marxista, mas basicamente a ideia dele é o seguinte, olha, tem um monte de coisa utópica no Marx que é melhor deixar de lado porque está mais do que visto que não fica de pé. Mas isso não impede que ele, como cientista social, seja um autor muito importante, como você disse, um crítico do capitalismo. Mas, assim, enfim. E eu tenho a impressão que essa ideia do Carandini é muito parecida com a do Gorenga. O Gorenga escreveu um livro que chama, o título é Marxismo sem Utopia. Então, é o seguinte, eu acho que na obra do Marx tem uma parte que é analítica e tem uma parte que é normativa. Eu incluo todas essas coisas que a gente chama de utopia. A parte normativa, provavelmente, muito pouca coisa ficaria em pé hoje. Vamos ver, porque é possível que a Leda e o Grespan não concordem com isso. Mas isso não impede que ele tenha deixado uma obra científica muito importante. E o que eu discuto no livro, meu entusiasmo, é mais o seguinte, da relação dele com o Darwin, dele não ter lido o segundo livro, por que ele não leu, e assim, não vou retomar isso aqui agora, porque aí só eu falaria, né? Nós já estamos dividindo um pouco entre nós falamos 15 minutos praticamente cada um. Então, eu vou deixar várias das tuas outras observações para fazer em seguida. Tudo bem? Obrigada, tudo bem. Interessante essa história do Marx dos últimos 15 anos. Estou curiosa para saber o que vai sair dessa pesquisa. Uhum. Então, Ricardo Abramov, vai com a palavra, por favor. Não, e, além disso, ele estudou russo, né? Ele, se fosse pelos critérios da CAPES, ele seria um improdutivo. Nos últimos 10 anos, ele não publicou nada. Ele estudou russo, se correspondeu com os revolucionários russos e muitas ciências naturais. Zé, que alegria estar aqui. Zé e eu somos amigos há 53 anos, amigos muito próximos durante todo esse tempo, com uma troca intelectual intensa. Eu me beneficiei muito dessa nossa amizade, e eu devo dizer sempre a produção intelectual do Zé Eli sempre surpreendente, mas nesse caso, nesse livro, eu estou particularmente tocado ao mesmo tempo, como disse o Reinaldo na semana passada, pela magnitude da bibliografia e a arte que você tem de apresentar a bibliografia, fazendo com que o leitor converse com essa bibliografia. Quer dizer, não é que se apresenta, você tem um jeito de aquecer a bibliografia para a recepção do leitor, claro, como para usar a expressão que você usou, puxando a brasa para a tua sardinha, mas exatamente esse ato de puxar a brasa para a tua sardinha faz com que, mesmo aqueles autores que o leitor não conhece, se tornem quase familiares a partir da crítica, da observação crítica, ou da aceitação, ou, enfim, da maneira como você o trata.
espero que você não tome isso como um elogio, que você pediu para a gente não fazer nenhum elogio no começo. Nenhum não. Nenhum não, só um pouquinho. Mas é uma característica importante desse livro, e eu digo isso para as pessoas que estão nos vendo agora ou depois, que poderiam desanimar diante. A pessoa pega o livro e vê a bibliografia e diz assim, não, isso aqui são coisas que eu não conheço. Não desanime, porque você vai passar a conhecer a partir da leitura do livro e conhecer de uma forma inteligente, portanto, enviesada, claro, a partir de uma certa ótica, como sempre são as coisas inteligentes. Bom, o tema do livro, que é um tema com o qual você vem trabalhando há muito tempo, foi objeto, desde fim dos anos 80, início dos anos 90, já que a Ana falou em educação francesa, o CNRS da França, o Centro Nacional de Pesquisa Científica, publicava um boletim chamado Lettres de l'Environnement, Cartas do Meio Ambiente. Essas cartas do meio ambiente eram dirigidas por um especialista em sistemas e que se especializou em biologia, e por um sociólogo muito importante, Marcel Jolivet. E eles convocaram profissionais do CNRS para uma reflexão que, em primeiro lugar, procurava definir o que é meio ambiente, que na época era novidade, ninguém sabia muito bem o que significava essa expressão. Em segundo lugar, como é que faz para compreender as dinâmicas e os desafios colocados para a espécie humana pelo processo de crescimento econômico e os impactos do processo de crescimento econômico sobre os serviços ecossistêmicos. Na época não se usava essa expressão também. Então, havia a convocação de muitos profissionais, textos fascinantes, mas eu me lembro bem de um texto dos dois, do Alain Pavet e do Marcel Jolivet, em que eles mostram que o grande desafio de colocar em conjunto atividades científicas para pensar um objeto novo, como era o meio ambiente, o grande desafio, portanto, da interdisciplinaridade, não estava em colocar junto a física, a química e mesmo a biologia, que eram disciplinas que se comportavam de maneira convergente pela sua capacidade de responder a modelos, e mesmo a economia também, de certa maneira. Que o grande desafio era a relação entre as ciências do homem e da sociedade, por um lado, e as ciências da vida e da terra, por outro lado. Que essas duas vertentes do conhecimento humano tinham origens e dinâmicas e instituições científicas diferentes e que era preciso colocá-las em contato. Vários pesquisadores iam na mesma direção e, quando começaram os relatórios globais sobre temas ambientais, por exemplo, o primeiro relatório sobre a camada de ozônio, publicado, se eu não me engano, no início dos anos 80, contou exclusivamente com o trabalho de cientistas vindos das ciências naturais, certo? E vários outros relatórios também. Eu mesmo participei de uma iniciativa muito modesta no estado do Paraná, de análise de uma represa, e eu me lembro que, até do ponto de vista físico, a sede dos locais mais importantes da pesquisa que era feita sobre essa represa, acho que era a represa do Passaúna, no Paraná, estavam lá os cientistas naturais e o pessoal das ciências sociais ficava numa casinha ao lado
e eles eram chamados quando o pessoal do MST ia fazer um protesto, um negócio assim. Quer dizer, não tinha nenhuma integração. Claro, isso foi evoluindo e se traduziu, bom, claro, no trabalho em primeiro lugar, no trabalho do Edgar Morin, que é fundamental nesse sentido, do qual você trata em livros anteriores, e também no apelo que o Edward Wilson faz desde que, em 2006, ele publicou em inglês A Criação, que é um livro, que é uma carta que ele dirige a um pastor, dizendo, olha, esse livro é interessante, Ana, para o que você acabou de dizer, porque justamente ele se dirige a um pastor dizendo, olha, nós temos pontos de vista muito diferentes sobre o significado da criação, mas nós queremos, ambos, salvar a criação. A criação está ameaçada. Nós queremos salvar a criação e, portanto, nós precisamos fazer convergir não a compreensão fundamental que nós temos a respeito da origem e do sentido da criação, mas nós precisamos convergir em quais são os mecanismos que a gente tem, que a gente vai usar para salvar a criação. E, nessa linha, Edward Wilson escreveu vários livros, inclusive o sentido, o significado, o sentido da meaning, da existência humana. Todos os livros dele, quase todos, foram traduzidos. Bom, eu estou colocando tudo isso. Claro, as coisas avançaram, você pega os relatórios do IPCC, a participação dos cientistas sociais é cada vez maior, e é muito interessante que as organizações que publicam relatórios atualmente, não só elas estão informadas, iluminadas pela necessidade de não permitir que apenas um ramo do conhecimento domine essa produção científica, procurando integrar ciências da vida e da terra, ciências do homem e da sociedade, mas também incorporando pessoas que venham de comunidades não científicas, o que é um negócio meio surpreendente. Pessoas de origem originárias dos povos da floresta. Eu mesmo vivi essa experiência no Science Panel for the Amazon recentemente. O painel sobre biodiversidade, a mesma coisa, e assim por diante. Agora, eu acho que o ponto de partida do teu livro é justamente a constatação de que, por maior que tenha sido o avanço nessa direção, esse avanço foi teoricamente inconsistente. E aí você vai me dizer se eu estou fazendo uma interpretação correta. Esse é o sentido dessa minha primeira intervenção. Por que foi teoricamente inconsistente? Porque, por maiores que sejam os apelos de participação conjunta das ciências sociais e das ciências naturais na elaboração desses relatórios, não há uma matriz, uma base teórica que permita essa integração. Ela é quase que voluntarista. A leitura que você faz ao trazer o Darwin, iluminado pela leitura do Patrick Corey e do Koenig, você cita, enfim, e vários outros autores, mas fundamentalmente a partir do Patrick Thor, o que você mostra algo que me parece de imensa importância, que é, em primeiro lugar, o caráter fundamental dos processos cooperativos na evolução, na emergência da vida e nas interações que permitem o desenvolvimento, o desenrolar, a evolução da própria vida. Esse é um tema de imensa atualidade, por exemplo, nos estudos recentes, não só sobre os animais eusociais, abelhas, formigas, etc., mas também nas plantas, na interação entre plantas, solo,
atmosfera, etc., mas fundamentalmente dos seres vivos, entre plantas e solos. Por exemplo, o livro do Merlin Sheldrake, The Entanglement of Life, que é maravilhoso, e é engraçado, um cara escreveu um livro com esse título, se chama Merlin, né? É meio mágico, assim, e é muito bonito. Ele mostra que 25% da vida do planeta se encontra a 10 centímetros abaixo dos nossos pés. Essa informação faz com que se repense aquilo que emerge da vida, do solo como processo cooperativo. Mas, mais ainda, ao colocar em destaque The Descent of Man, você aponta para a continuidade na descontinuidade, enfim, aí entra a fita de Möbius, não sei como é que fala. Möbius. A fita de Möbius, Möbius. que liga as quatro, não são etapas, as 4 dimensões do processo evolutivo até chegar na civilização humana. Mas o mais importante é que esse processo cooperativo, e eu vou concluir por aí, para mim, o mais importante nessa visão a respeito do processo cooperativo é que você, com ela, você enfrenta duas vertentes do pensamento socioambiental contemporâneo, que são, por um lado, a vertente que vai dizer, no fundo, uma vertente panglossiana, que vai dizer o progresso técnico sempre vai resultar em coisas interessantes, veja como a humanidade está vivendo melhor, Steven Pinker, mas, sobretudo, você mostra como as visões apocalípticas e catastrofistas, elas não levam em conta a capacidade que os processos evolutivos que se manifestam em instintos sociais, instituições, processos cooperativos, etc., o quanto esses processos cooperativos podem, surpreendentemente, reverter situações que pareciam inevitavelmente catastróficas. Então, eu vejo o teu livro como uma espécie de uma tentativa de usar a complexidade para apontar para um horizonte que politicamente pode ser promissor. Depois eu quero entrar numa questão referente à ética, mas eu, por enquanto, vou ficar por aqui. Beleza. Então, eu estou com vontade de falar, mas a Ana, se quiser, é a sua vez, Ana. Não, eu quero... Acho que você deve falar. Estou curiosa de saber como é que você vai responder ao Ricardo. Duas grandes questões eu retive, né? Uma que é comum a vocês dois e a segunda é essa questão da cooperação que o Ricardo... Tem dois... A primeira é essa relação entre ciência e fé, vamos dizer assim. Eu não acho que o livro traga nada de muito interessante sobre isso, porque eu não me preocupei com isso. Eu escrevi o livro como se o meu leitor tivesse a mesma visão que eu, sei lá. E eu fiquei surpreso, porque na palestra, né, assim, o livro nem estava saindo da gráfica ainda, e teve essa palestra no Biociências, e em um determinado momento, um professor lá da biologia, que eu não conhecia, não conheço ainda, mas vou conhecer, espero, ele fez uma pergunta qualquer desse tipo e eu disse que não achava, não via incompatibilidade nenhum em alguém ser cientista e, por outro lado, num outro departamento, ter algum tipo de fé, de crença, o que fosse. Que para mim eram coisas diferentes. Ele ficou revoltado, falou em fraude, qualquer coisa assim, desonestidade. Eu fiquei chocado, porque eu não esperava isso, e aí me saí com aquela do Pasteur. O Pasteur dizia que todo mundo, qualquer cientista, tem, sei lá, convicções, coisas parecidas antes,
Mas quando ele entra no laboratório, ele tem que deixar essas coisas para fora. Ele usava uma expressão de que assim, como se a pessoa tivesse que tirar o casaco, deixar o casaco no vestiário antes de entrar no laboratório, né? E eu vejo milhões de exemplos. O Reinaldo, que estava na conversa, ele é um dos caras que mais entende de Darwin, adora Darwin, não sei o quê, e é um dos que melhor explica, porque aquele livro dele que ele fez com o Peru lá, que chama Darwin Sem Frescura, é uma obra-prima assim, para explicar Darwin para jovens. E, no entanto, ele é católico de todo domingo na igreja. Ele é profundamente, vamos dizer, religioso, né? E uma coisa não impede a outra. Isso, ele tem um blog, inclusive, que chama Darwin e Deus. Mas, assim, para dar um exemplo bem assim. Mas, mesmo assim, a Ana falou que ela, diversas vezes, você repetiu que você tem formação católica e que muita coisa esbarra nisso e tal. E aí eu notei, confesso que eu não sabia que até hoje você mantém. Isso não impediu que você fizesse uma obra sobre metodologia econômica que é científica. Quer dizer, e você não misturou os dois departamentos. Porque se você tivesse querido colocar alguma coisa de Deus na metodologia econômica, o pessoal não ia ficar quieto, ia ter protesto, ia não sei o que e tal. E, no entanto, uma coisa não impediu a outra. Quer dizer, você pode perfeitamente... Eu confesso para vocês que eu fiquei um pouco assustado de ter visto essa reação na palestra lá. E não foi por um aluno, foi por um colega. Lá, também, por coincidência, essa questão da cooperação, aí foi um aluno muito bem preparado, tal, que contestou, falou que esse negócio de dar tanta ênfase para a cooperação, né? A cooperação é uma espécie de subproduto da competição para ele. E fez toda uma justificativa disso, e várias vezes, inclusive, que eu fui dando exemplos do Corning, ele contestava, discutia biologicamente, assim, dentro de um ponto de vista biológico. E eu também fiquei tão surpreso que estou pensando desde aquele dia, e continuo, e ainda mais com as colocações, que esse devia ser um tema tratado no livro de uma forma um pouco mais, assim, com mais atenção, com mais didática. Porque, assim, para o Corning é a questão central. Mas quando eu expliquei assim, olha, o Corning acha isso, o Corning acha aquilo. Eu não entrei na coisa como se eu tivesse, por exemplo, que responder a um aluno que me fez essa contestação. Então, é um tema muito mais atual do que eu imaginava, muito menos gente está convencida, como parece ser o nosso caso, de que a cooperação teve todo esse papel. Eu fiquei surpreso. Bom, aí tem uma coisa assim, essas coisas. O cara que melhor... Posso te interromper? Só uma... Muito menos gente está convencida, e mais, parte do pensamento catastrofista atual, no fundo, ele se apoia na ideia de que, como o mundo é um mundo competitivo, como as pessoas querem cada vez mais, e como elas não vão renunciar àquilo que elas querem, então pronto, ferrou. Só vai ter... A economia tem que crescer para atender a esses desejos, e isso é uma espécie de parte da natureza humana. E aí isso se traveste, a gente não falou nisso, de capitaloceno. É uma metafísica que eu acho que o Marx jamais adotaria. Mas cuidado, o pessoal do capitaloceno que discuta as duas correntes ecomarxistas que ficam se degladiando em torno dessa questão do capitaloceno, eles não são catastrofistas. Ao contrário, uma parte deles vai para essa linha de que agora, logo vai surgir alguma coisa aí, porque agora tem uma coisa muito engraçada, porque tem um pessoal, principalmente do PCdoB, aí, teorizando que a China é que está mostrando qual é o caminho do socialismo. Teve um pequeno percalço lá na União Soviética, mas a China está mostrando. Agora vai aparecer um pessoal que vai dizer que não tem nenhum exemplo ainda, mas o Marx previu que virá isso que o comunismo e tal vai ser através do decrescimento. Não demora, vai ter essa tese aí. Mas o que eu estava querendo só chamar a atenção, porque é muito importante a citação que eu vou fazer, é o seguinte: eu não vi nada melhor ainda sobre o tema da cooperação do que um cara que é de Harvard, ele é biólogo matemático, e o nome dele é Martin Nowak.
O livro dele que me impressionou muito chama Supercooperadores. Eu estou traduzindo porque, para não ficar falando inglês, que nem sempre a gente pronuncia certo. Mas é um livro que merecia ter sido traduzido, não foi? E só para ter uma ideia, foi ele que mudou a cabeça do Edward Wilson. Como eles eram colegas lá e tal, o Edward Wilson deixou a ideia de seleção de parentesco e passou para a ideia de seleção de grupo, seleção multinível, principalmente por causa de um diálogo, não só com ele, mas com também uma professora chamada Tarnita, agora não me lembro muito bem do sobrenome, ou se esse é o sobrenome. Eles fizeram uma obra... Bom, enfim, eu teria muito mais coisas a dizer sobre essa turma aí, esse Noah, mas eu, nesse livro, não dei muita atenção a isso, porque em outro livro, acho que naquele sobre o Darwin e tal, eu dei quase que um capítulo sobre o Noah. E é engraçado, assim, se eu tivesse alerta para o fato de que ainda é tão polêmica essa ideia de que a cooperação teve um papel importantíssimo e que muita gente não enxergou isso no Darwin, mas você pode perceber que, mesmo na origem das espécies, 59, o tema da cooperação aparece. Tanto é que a leitura do Kropotkin foi mais para esse lado, né? Ele demorou um pouco para... E no segundo nem se fala, porque para tratar da civilização, é óbvio que a cooperação é um tema muito mais importante que a competição, no segundo grande livro dele, né? Mas eu meio que tratei isso, infelizmente, como se fossem favas contadas, e não são, né? Eu acho que realmente essa ideia da cooperação, para mim, é tão tranquilo, não tem nenhuma dúvida a respeito da importância da cooperação no processo de seleção, na transformação, vamos dizer assim. Isso aí eu realmente não tenho nenhum problema com isso. Inclusive, a economia comportamental, ela estuda muito a cooperação, né? E diferentes formas de cooperação. Eu acho que isso, nesse sentido, ela vai contra algumas visões muito arraigadas da economia, vamos dizer, da teoria econômica ortodoxa, que as pessoas competem, a competição é o mecanismo social prevalecente. Eu acho isso assim, é tão obtuso quanto achar que as pessoas tomam suas decisões racionalmente. Não. Mais de 90% das decisões são tomadas com o que eles chamam de sistema 1, que é o sistema... são respostas prontas, são regras de bolso, etc. São emoções que levam a pessoa a fazer essa ou aquela escolha e tal. Em relação à ciência e fé, para mim também não tem nenhum problema, e eu concordo, são dois domínios bastante separáveis, né? Eu imagino que quem pode se insurgir contra isso é a pessoa que ainda tem uma concepção de religião muito à Idade Média, sabe, de precisar queimar os bruxos. Eu imagino que seja por aí. Realmente, para mim, não faz menor sentido. Agora, eu imagino que tenha seitas aí no cristianismo e em outras religiões que sejam... Quer dizer, a explicação religiosa ela tem essa pretensão totalitária. Então, tudo que você introduzir que não é exatamente de acordo com aquilo é heresia e, portanto, deve ser afastado. Imagina alguma coisa assim. É difícil para mim até compreender como é que uma pessoa, em 2022, 23, né, possa pensar desse jeito. Tá, mas no caso que eu citei, era o inverso, né? Era um pesquisador, um biólogo, pesquisador, que acha fraude que uma pessoa se diga, por exemplo, adepta da teoria do Darwin e, ao mesmo tempo, diga que é religiosa. Para ele, isso é uma fraude. Entendi. Não necessariamente teria que renegar a religião, né? E a outra coisa, o negócio da competição, o rapaz que mais me contestou sobre a questão da competição e cooperação era um produto do Departamento de Administração da FEA. Ele estava fazendo biologia agora, mas ele fez primeiro, como eles falam, ADM. Eu nem entendi quando ele falou, mas eles não falam administração, só ADM. Fiz ADM. E é empreendedor, é um cara que está lá na Poli, fazendo coisas. Assim, e ele absolutamente convicto de que
a competição comanda tudo. Tá? Até aconselhei ele ler o Robert Frank, que você citou, né, Ana, no início. O livro que ele chama, o livro dele, o título é Darwin Economics. E ele propõe que Darwin seja colocado no lugar do Adam Smith. Adam Smith, né? Mas, por quê? Aí você vai ler, a única coisa que ele tirou do Darwin é que a competição comanda tudo. É impressionante. Ele está tentando sobreviver no mercado, né? Fortalecer esses traços que, segundo ele, lhe permitem competir, vencer a competição, né? Mas aí teu livro, Ana, vai ser uma contribuição importante para o livro do Zé, não para o Zé voltar aos primórdios, mas do ponto de vista epistemológico. Por quê? Porque o teu livro, eu acho que mostra justamente a importância que essa ideia de que os incentivos decorrentes da competição é que mobilizaram as pessoas em busca da livre busca da riqueza, certo? Quer dizer, então e que no fim você mostra uma visão convencional a respeito das bases filosóficas do pensamento econômico, e essas bases foram muito contestadas, tanto pelo Stefano Zamani, que é um autor italiano muito importante, mas que publicou com Amartya Sen, publicou com Hicks, tem um manual de microeconomia. É o único manual de microeconomia que eu vi que tem uma dimensão histórica, né? Porque justamente a microeconomia é uma ciência que faz abstração da história. É a relação entre as pessoas e o mundo exterior e como as pessoas são racionais na maneira como elas lidam com a apropriação desse mundo exterior. E sobretudo, o livro do Amartya Sen, Ética e Economia, em que justamente ele se volta, e é todo o fundamento da escola de Cambridge, etc., que esse neo-aristotelismo, ele se volta para Aristóteles para mostrar a economia como uma disciplina que deveria ser uma disciplina voltada ao cuidado, o eco nesse sentido, e é o sentido de ele se voltar, a Amartya Sen, ao Aristóteles. O que me parece muito interessante no teu trabalho, Zé, é que você evita o caráter normativo que pode decorrer dessa proposição de se voltar ao Aristóteles, dizer como a economia deveria ser, e você vai se apoiar numa base científica sólida, que é o pensamento do Darwin, para mostrar a importância da cooperação na emergência da civilização e, certamente, também na economia. Aí a sociologia econômica vai ter uma interface muito forte com o que você está falando no plano da civilização, porque justamente a sociologia econômica ela vai enfatizar as instituições, os instintos sociais, as representações sociais, simbólicas, etc., na maneira como nós interagimos na vida econômica. Uhum. Sentindo que o tema da cooperação é mais do Corning, né? E tem essa relação difícil com a questão da sinergia, porque a tese dele sempre foi, desde 83, que a base do que chamam de seleção natural é a sinergia. Eu não sei se o que eu coloquei no livro, sempre contando, o Corning acha isso, o Corning acha aquilo, mas mesmo assim, eu não sei se ficou suficientemente claro. E queria aproveitar para dizer, aí se refere um pouco a uma das observações feitas pela Ana na primeira intervenção dela.
eu não gosto da expressão seleção natural, eu digo isso no livro. Porque seleção, para nós, hoje em dia, pelo menos, traz sempre essa ideia de que se você está selecionando, você está procurando o melhor. E o processo que o Darwin sacou, ele nomeou de seleção natural, porque ele vinha observando a seleção artificial dos caras lá que criavam os gatos deles, como é que eles faziam a seleção dos animais, que isso é chamada seleção artificial, e ele viu essa correspondência. Mas, como o processo é aleatório e não necessariamente leva a uma escolha dos melhores, a palavra seleção é dúbia, né? É esquisita. Na verdade, é uma espécie de... as poucas palavras que eu encontrei que talvez traduzam isso, mas é uma espécie de peneiramento que passa muita coisa, dependendo do tamanho e tal, não quer dizer que aqueles lá sejam os melhores. Ou de... Bom, esqueci agora, eu tinha encontrado uma outra palavra que poderia representar isso. Mas, enfim, só para dizer que, assim, tudo bem, a gente tem que continuar falando de seleção natural, tal, mas ela é a ideia de seleção é traiçoeira. Porque, sem querer, tem uma conotação de que é uma procura do melhor, sempre, que sempre vai para frente, que é sempre progresso. Né? E que não é isso que... Agora, sobre o seu próximo livro, eu tenho alguma dúvida em relação ao que você falou, que a macroeconomia, que é o núcleo aí da economia. É uma matéria para outra sessão, mas acho que a macro ela tem importância porque faz política monetária está atrás das relações entre nações, mas, sinceramente, eu acho que a macro é menos interessante do ponto de vista dessa sua pesquisa do que a própria microeconomia, sabe? Sim. As escolhas, a teoria das escolhas, nesse sentido que ela assumiu no século XX, né? Escolha de racionalidade, coisas desse tipo. A macro, eu acho que está muito ligada à aplicação, né? Assim, como é que você gere uma economia, a taxa de juros, para falar no assunto do momento. Não sei. Mas eu te faço uma pergunta aí, porque isso que me interessa muito, e nós três tivemos essa experiência de ter ficado tanto tempo lá no Departamento de Economia e tal. Se eu fizesse a pergunta assim, sem afirmar antes isso, mas perguntar assim, como é que você acha que se forma a cabeça de um economista? Porque, assim, esse primeiro treinamento que a gente recebe no primeiro ano, no primeiro semestre, marca muito para o resto. Tem uns caras que desistem, né? Tem um monte de gente que desiste. Mas o pessoal que fica firme, eles fazem a cabeça deles. E aí, a partir daí, o raciocínio sempre vai girando em torno de alguma coisa. Então, assim, e para mim era macro, mas você está argumentando bem dizendo que é micro. Então, talvez sejam as duas coisas. Quer dizer, entre a micro e a macro, que se você aprende no começo de um curso de economia, isso não sai mais da cabeça. É muito difícil depois de raciocinar de outra forma. Sim. Daí a dificuldade que os economistas têm de conversar com cientistas sociais, né? Porque realmente fica uma bitola, né? Mas ao mesmo tempo também parece mais científico, ou pelo menos mais técnico, né? O conhecimento básico de um economista do que o conhecimento básico de um sociólogo. Porque justamente nas ciências sociais, as pessoas são desde o início introduzidas a muita coisa que exige crítica de autores, não sei o quê. Não tem essa coisa de um pacotinho que você enfia na cabeça do... Sem dúvida. E na economia é um pacote que entra na cabeça deles e... É um modelo, né? Dá uma maneira de enxergar o mundo. E hoje em dia se diz o seguinte, que o método da economia, isso que se ensina e tudo, não é que eles achem, eles não têm nenhuma ilusão que o mundo seja desse jeito. O mundo é muito mais imperfeito, muito mais complexo, etc. e tal. Só que essa é uma maneira útil, digamos, de você... Se tudo fosse como deveria ser, assim deveria ser. Os homens devem ser racionais, eles devem reunir toda a informação possível para fazer escolhas, blá, blá, blá. Não é isso. Ele sabe que não é isso, não tem nenhuma ilusão.
mas porque há um desvio em relação a esse padrão. É mais um padrão do que uma maneira de retratar aquilo que se passa no mundo. Eu estou querendo puxar uma conversa com o Ricardo, que ele está esperando, eu acho, mas antes disso, eu esqueci de fazer um aviso para os que estiverem nos escutando nesse momento, que se quiser eventualmente mandar alguma observação, pergunta, o que seja, vocês devem estar vendo aí no coisa do YouTube uma coisa que, assim, mande suas coisas por e-mail, iaresponde@usp.br. Esse é o canal para nos fazer chegar durante a nossa sessão, eventualmente, alguma pergunta. O que eu recebo e vou organizando para que a gente use a última meia hora para tentar responder. E aquilo que não puder ser respondido, depois poderá ser de outras formas, porque eu me encarrego de passar para a Ana e para o Ricardo eventuais perguntas que vierem para o meu e-mail, enfim. Então, como nós estamos já passando mais da metade do horário previsto, estou fazendo esse aviso um pouco tarde, embora aqueles que estão acostumados a assistir esses eventos do IA sabem que é sempre assim, né? Mas o que eu queria puxar para o Ricardo é o seguinte: eu, no livro, evitei sempre a relação das coisas que eu estou dizendo no livro e a ética. Eu não sei explicar muito bem, mas eu tenho um certo distanciamento desse assunto ética, como um assunto que é dos filósofos, que talvez venha de uma certa insegurança, pode ser, não sei. Então, eu acho que você notou, né, essa falta, e eu acho que você tem muitas ideias que levam a vamos dizer, a um desdobramento, que seria um desdobramento do livro nessa direção, não é? Na verdade, o Zé e eu tivemos alguma troca de mensagens em torno desse tema, e o que me inspirou desse tema foi basicamente o pensamento do Hans Jonas, tanto no livro dele, Princípio e Responsabilidade, como no Princípio Vida. Aliás, dia 6 de junho, na Faculdade de Saúde Pública, nós vamos realizar um evento celebrando os 130 anos de nascimento e os 30 anos da morte. Hans Jonas nasceu em 1903 e morreu em 1993. E é um pensador extremamente importante e muito crítico do dualismo que a revolução científica e sobretudo, o cartesianismo implantou. O que significa esse dualismo? Significa a separação radical entre a inteligência humana e claro que na época não se tinha ideia do que era a evolução, mas não só o mundo inanimado, mas também o mundo animal. O mundo animal é desprovido de alma. Só os homens possuem alma. Esse isolamento metafísico da condição humana no cartesianismo, ele percorre toda a filosofia e justamente ele é destruído por Darwin. Então, qual é a questão ética que o Hans Jonas coloca a partir disso? É que nós precisamos fazer o vínculo entre o que há de mais... entre a inteligência humana, essa capacidade que nós temos justamente de conviver, dos nossos instintos sociais, a nossa capacidade de não reagirmos mecanicamente aos processos evolutivos, isso não é uma característica que surge subitamente como um produto da criação divina, tá certo? E do qual os animais estão desprovidos. Não. A tese do Hans Jonas
é que, de certa forma, nós temos que reverenciar a vida a partir da criação, da matéria, da emergência da vida, da evolução da vida nas plantas, nos animais e na inteligência humana. E é a partir disso, eu não teria como explicar isso em detalhe, mas eu espero que nessa sessão que nós vamos fazer dia 6 de junho, a gente possa apresentar essa ideia com mais clareza. É a partir dessa reverência à criação, à matéria, à vida, é que Hans Jonas fundamenta o princípio responsabilidade, a responsabilidade que nós temos diante da criação. E é essa ética que ele reivindica para a civilização tecnológica. O subtítulo do livro dele, Princípio Responsabilidade, é Por uma Ética da Civilização Tecnológica, que é um tema de uma imensa atualidade. A vida eterna, Ana, a qual o Zé se referiu, foi prevista por um dos mais respeitados tecnólogos e cientistas norte-americanos, Ray Kurzweil, que inventou um montão de coisa importantíssima e que hoje trabalha na Google, está prevista para 2029, certo? Já vai ter a vida eterna. Está escrito isso. E esse cara é assim, você vai nos cursos de ADM, esse Zé, a reverência ao Kurzweil é total. Então, eu acho que esse resgate dos processos cooperativos inerentes à emergência da civilização, esse resgate nos convida a uma reflexão ética que pode ser muito interessante, não só para pensar meio ambiente, que é o caso do Hans Jonas, mas para pensar como é que nós nos relacionamos com ciência e tecnologia, um tema muito importante na relação entre humanidades e antropoceno, entre humanidades e tecnologia, entre humanidades e science. Um pouco por aí. Eu sei que foi um pouco confuso, mas um pouco por aí. Eu acho muito importante, sobretudo, você chamar atenção para a importância da obra dele, porque é muito pouco conhecida. Ultimamente, eu tenho ficado surpreso com pessoas que nunca ouviram falar. Pessoas e quando ela foi publicada, o Princípio Responsabilidade, quando foi publicado, é um livro difícil, é um livro árido, é um livro, não é que nem o teu livro. O teu livro não é um livro difícil, é um livro gostoso de ler. Você lê, me lembrou, sei lá, quando você vê um documentário que te fascina, entendeu? Você vai atrás, você continua, você quer saber a trama e tal. O livro do Hans Jonas não é assim, é um livro difícil. Quando saiu, vendeu 200 mil exemplares na Alemanha. É curioso isso. 79 foi publicado. Mas, enfim, no meu caso, o meu livro, que eu queria dizer, sobretudo para as pessoas que estão nos assistindo, é que eu evito no livro os temas, vamos dizer, do que seriam consequências éticas das coisas que eu estou tratando. Talvez eu venha a fazer isso mais tarde, mas nesse livro não tem. Não é a única coisa que eu evito. Tem uma coisa que eu não sei se você chamou a atenção muito de vocês, é assim, toda vez que entra em questões de discussão sobre ontologia, vocês podem notar, se vocês voltarem ao texto, que eu, em geral, falo assim, bom, acho que é mais produtivo a gente falar de outra coisa. Estamos juntos nessa, Zé. Eu detesto essa palavra, ela sempre me complica. E tem um debate aí sobre uma tal de virada ontológica, que é uma coisa incrível. Não, mas é importante porque está ligado com um aspecto, um momento crucial da discussão, que é quando entra nessa discussão sobre... É assim que é tratada, né, a relação natureza-cultura. E tem tem o livro do Descolar. Então, assim, a partir da questão que o Descolar levantou, que era para a gente ir além dessa separação, o tema que foi abordado na conversa anterior, levantado pela Tatiana Roque, né? Nesse momento aí é que eu mergulhei numa literatura que tem uma discussão que realmente
me faz ter esse tipo de reação que a Ana também tem, de evitar, né? Mas, de repente, isso vai ser uma frustração para muitos leitores, porque o leitor gostaria de saber demais, de eu dizer o que eu acho da Donna Haraway e companhia. Eu acho que a questão da... Desculpa, posso... Eu acho que a questão da ética você não vai poder evitar, porque a economia, como diz o Amartya Sen, ela tem uma origem ética, né? E assim, é uma ética que até no meu livro eu falo muito da fábula das abelhas. E assim, tem uma visão de pecado, né? Então, são vícios privados que geram benefícios públicos. Aí a magia da economia. Na hora que você acabou com esses vícios privados, acabou com a roda da economia, deixou de girar. Mesmo em Adam Smith tem uma discussão ética importante. Ele é filósofo ético do século XVIII, dos britânicos lá, dos ingleses. Né? Mas justamente o Amartya Sen, de certa forma, ele vai se contrapor a essa visão, enfatizando as dimensões cooperativas da obra do Adam Smith, muito mais do que essas dimensões. É interessante isso, como para ele, na ética e economia, como ele faz isso. Agora, Zé, eu também concordo com a Ana que você não vai ter como evitar, mas talvez não pela mesma razão. Primeiro, porque em alguns momentos do livro, eu não vou ter como localizar isso aqui, você trata de maneira muito simpática a exaltação das virtudes da maneira como as sociedades tradicionais se relacionam com a natureza, tá certo? A capacidade que elas têm de ter muitas vezes uma relação. Eu precisaria achar aqui o trecho. Se de um lado você critica o descolar, de outro lado há trechos em que as práticas de povos da floresta poderiam aparecer como inspiradoras para atitudes nossas, não para a gente imitá-las, mas podem ser inspiradoras. Por que isso é importante? Isso é importante porque se a ideia do desenvolvimento sustentável é que a humanidade passe a ter uma relação com a natureza que possa ser, por meio da inteligência humana, regenerativa, em que a satisfação das necessidades sociais justamente passe pela compreensão das dinâmicas naturais, que permita que a gente, ao usar a natureza, não só evite destruí-la, mas a regenere, isso tem uma dimensão e que eu acho que digamos assim, para mim, é a mais importante consequência da tua visão a respeito da importância dos processos cooperativos no pensamento do Darwin. E a minha expectativa no próximo livro é que esse seja um ponto central, que, aliás, é um ponto central onde, no pensamento católico, na economia da comunhão, Ana. Aliás, foi a Ana que me chamou a atenção, agora eu estou lembrando, para o fato de que o Zamani é um pensador católico. Depois eu vim a saber disso, porque eu fui convidado por ele a participar de uma reunião na Academia de Ciências Sociais do Vaticano, pelo Zamani. Tive essa imensa honra e alegria. A economia de Francisco, que ia ter uma reunião em março de 2020, está toda voltada para essa ideia. Como é que a gente pode não deixar o progresso técnico produzir bens que depois vão ser redistribuídos entre as pessoas, mas fazer com que a economia esteja organicamente vinculada à vida das pessoas, à existência das pessoas, ao sentido que as pessoas dão às suas atividades cotidianas. Isso, a economia de Francisco, e essa reunião é uma reunião da qual ia participar o Stiglitz, Mariana Mazzucato, Jeffrey Sachs,
etc., em Assis, em março de 2020. Depois, esse movimento meio que arrefeceu, mas estava muito forte na época. E eu acho que isso tem uma relação muito forte com o que você mostra nesse livro, e eu espero que se reflita no próximo, a visão de economia. A minha aposta é uma delas, né? É que, bom, primeiro, que eu tenho a razão em dizer que todo esse imbróglio em relação à ciência da complexidade poderá eventualmente ser superado se o pessoal der atenção ao pensamento do Darwin, o verdadeiro, não o que os darwinistas todos inventaram, as várias formas que eles inventaram, né? Então, isso é, evidentemente, uma hipótese. Pode ser que não, pode ser que a teoria da complexidade venha até a se desenvolver, não necessariamente porque redescobriu o Darwin, não sei. Eu não tenho muito como ter muita certeza dessa parte. Me parece que sim. E aí, a segunda é de fazer com que os dois autores que eu destaco sejam lidos, que as pessoas se interessem pelo Corning e pelo Patrick Thor, pelo Peter Corning e pelo Patrick Thor. Porque o livro só tenta falar, o pensamento deles é mais ou menos esse. Não... E depois acaba só terminando com uma conclusão que vai no sentido de dizer que mal começou a aproximação entre essa nova visão do que é o pensamento, a teoria darwiniana e a teoria marxista. Mas aí a teoria marxista, para ir entendendo a parte científica do Marx, que, como eu disse, é um debate até que nós vamos fazer aí num próximo evento. Eu não acho que você vá se converter ou reconverter a algum tipo de religião. Talvez o Ricardo, sim, com essa frequência aí ao Vaticano, Assis, não sei o quê. Talvez você esteja correndo esse risco, vamos dizer assim. Mas... E o Jonas tinha uma reflexão sobre religião, que é muito importante, né? É um pensador judaico importante, que é uma cultura que eu, infelizmente, não possuo. Infelizmente. Eu estou do lado que eu estou procurando o trecho ao qual eu me referi para... Eu estou aqui olhando as minhas notas que eu fui anotando enquanto vocês falavam, né, para ver se... uma questão, Ana, que você levantou, que eu não sei se eu peguei muito bem, foi quando você fez uma reflexão muito interessante sobre metáfora e analogia, e eu confesso que sempre eu fico, quando eu vou usar a palavra, uma das duas, eu fico assim meio... É melhor eu escrever metáfora, é melhor escrever analogia, tal. E tenho a impressão que até fiz uma pesquisazinha, mas assim, na coisa meio superficial, para ver qual... O que eu não entendi muito bem é a qual metáfora que eu me referi no livro e que você estava lembrando. Quando você começa a falar em seleção natural, e você introduz essa história, que você fala que é um conceito guarda-chuva, etc. e tal, e que é uma metáfora, uma seleção por consequências, mudanças... Eu já estou reproduzindo o Corning, ele fala isso. Certo. Mas é uma tecnicalidade, sabe? Isso daí, para estudar, para analisar a obra do Raul Prebisch, e basicamente o que eu fiz foi comparar um texto que ele escreve num contexto, logo que ele entra na CEPAL, que é o manifesto, aquele que o Hirschman chama de manifesto, com um texto que ele escreve depois já no Estúdio Econômico de América Latina. Ele já era, nesse momento, já era funcionário da CEPAL. Então, ele tinha um público diferente que ele precisava atingir. O primeiro, ele estava falando basicamente com os empresários latino-americanos que já estavam envolvidos com essa ideia de industrialização, de desenvolvimento, etc. No segundo, ele já tem uma audiência mais técnica, né, com formação em economia e economia neoclássica, vamos dizer, economia tradicional. Então, ele muda
a linguagem. E aí eu fiz esse trabalho basicamente com um ex-aluno que até já faleceu, que é o Cleófas Salviano Júnior. Mas nesse momento é que eu fui estudar a questão de retórica e a questão de analogia e tal. Então, tem uma diferença aí, mas que é uma diferença que eu acho que não é tão significativa. De fato, você mostra que é uma analogia. O conceito de seleção é um conceito analógico, né? Ele não pega a realidade e tira um retrato. Ele destaca alguns aspectos para poder falar sobre isso. Quando ele teve o clique, né, que foi por causa do Malthus, uma das coisas que mais ajudou o Darwin a sacar a teoria dele foi a leitura do Malthus. E por quê? Porque o Malthus relata, ele se baseia muito num outro reverendo que contou uma história verídica de uma ilha em que os ingleses largaram mão de cabras e aí os espanhóis vieram e jogaram os cães, e aí acaba tendo uma dinâmica nessa ilha em que as populações dos cães e dos coisas acabam chegando. E foi essa não foi tanta a teoria do Malthus, mas mais a descrição desse experimento, entre aspas. Natural, né? Um tipo de experimento natural. Exato. Que para ele permitiu, foi aquela tal momento de... Aí, como ele vinha observando a seleção artificial, ele faz uma analogia. Talvez daí porque o Corning, eu vou verificar depois no livro, que o Corning é que deve dizer que é metáfora. Não me lembro agora. Não, eu não estou recebendo perguntas, eu não sei. Larissa, você está nos ouvindo? Oi, professor. Não chegou nada, né? Ainda não, nenhuma pergunta. Não. Tá bom, não, porque eu estava estranhando aqui que eu não tinha recebido nada. E aí? Bom, acho que para começo de conversa foi muito bom, não foi, Ricardo? Foi muito bom. Está concentrado. Foi muito bom. Eu estava procurando um trecho, mas eu não vou conseguir encontrar agora. Mesmo com esse maravilhoso índice remissivo que eu... Pois é, aqui é uma raridade, né, em livros brasileiros. Pois é, eu batalho muito isso com a editora, com essa editora eu tive que convencê-la a fazer isso. Um livro deste tipo tem que ter. Eu entendo que tem muitos outros tipos de livros que não precisam, que seria absurdo. Sei lá, se alguém falar assim, põe índice remissivo num romance. Mas nesse caso aqui é tão útil, né? Mas eu olhei aqui, não tem metáfora, não aparece. Sempre... Não, e tem umas coisas de biologia, e aí, voltando para o nosso tema aí de formação, eu não, hoje em dia, eu de vez em quando vou à missa, mas estou muito relaxada religiosamente. Embora tenha crença geral, né? Mas a minha formação de biologia num colégio de freiras católicas, né? Nos anos, sei lá, que eu estava no ginásio, nos anos, assim, final dos anos 50, não tinha biologia, não tinha genética, por exemplo. Olha que absurdo. Por quê? Porque a teoria genética era uma coisa contra a religião, qualquer coisa assim, bem herege. Então, eu não tive. Então, a minha biologia foi precária. Aí eu fui fazer clássico, né, na época que tinha divisão clássico científico e também o normal. E aí nunca mais tive biologia. E hoje em dia é uma coisa que eu sinto falta, eu gostaria de ter tido. Eu aprendi um pouco também de biologia com você, com o seu livro. E você escolheu uma carreira particularmente, não digo, eu acho que, eu não sei, o ambiente nas ciências sociais aqui da USP, principalmente, mesmo não, sobretudo na antropologia, assim, é de ter banido mesmo isso, né? Também. Mesmo a biologia, né? Para não...
Porque imagina, o predomínio é o social, né? Eu estou absolutamente convencido que a universidade, o Darwin, devia ser ensinado em todas as coisas, e no dia que fala o dia do Darwin, que infelizmente aqui cai nas férias, que é em fevereiro, internacionalmente isso é feito em muitas universidades, né? Para um dia, é o dia do Darwin, então as atividades em todos os departamentos são sobre Darwin. E aqui, imagina, não sei quando que isso vai acontecer. Eu tenho uma questão aí sobre o livro para a gente. É tão gostoso estarmos entre nós que, de repente, a gente pode enveredar por uma conversa lateral que, para quem está ouvindo, talvez não seja tão interessante. Eu tenho uma pergunta que é a seguinte. Eu acho que esse fosso, esse abismo entre as humanidades, as humanities e a science, mesmo que agora esteja sendo descoberto o fato de que o Marx, no fim da vida, estudou ciências naturais, etc., o cerne da teoria do Marx, que é o fetichismo da mercadoria, a ideia de fetichismo que atravessa todo o Capital, que é a obra madura dele, a grande característica do Marx não é que ele denunciou a exploração do homem pelo homem. Isso já tinha sido feito desde o Rousseau. Essa não é a originalidade. A grande originalidade é ele mostrar como, numa sociedade mercantil, as coisas aparecem como o contrário do que elas, na verdade, são. Para ser bem curto. Liberdade, igualdade, fraternidade, cada uma delas é o contrário de uma sociedade mercantil, alienação, etc., etc. Isso que é fundamental, que é crítico, que é atualíssimo na era das redes sociais, isso se tornou mais atual do que nunca, mesmo que o trabalho não seja mais a base da nossa interação, o fetichismo permanece. Nada disso envolve um átomo de natureza, certo? Então só então, mesmo que se perceba, o que envolve, sim, essa relação cooperativa que ele preconiza como forma de superar essa alienação, fetichismo, etc., etc., no Capital, que é uma obra científica, isso aparece no momento, aliás, no capítulo sobre fetichismo de mercadoria. Imagine uma sociedade em que todos os homens... Mas ele não fala da sociedade futura no Capital. Então, e, no entanto, como você bem vem notando, não só esse autor japonês, mas o editor da Monthly Review, vários autores que você cita aqui, insistem no Marx ecólogo. Como é que... Fala um pouco sobre isso. Então, veja bem, eles exageram muito. O japonês nem se fala, mas o próprio... Bellamy Foster. Foster, né? Eu tenho a impressão que exagera muito, por causa... É uma coisa assim, que eu fiz questão de fazer essa pesquisa... Porque, embora essa história de que o Marx ficou fascinado com ciências naturais, etc., estava tudo misturado com a coisa que você citou, de que ele até foi estudar russo, não sei o quê, porque aquela discussão com a Vera Zazulite e outros populistas russos, etc. Porque ele teve que pensar, a questão que os russos colocaram para ele é o seguinte: olha, aqui quando a gente olha para as comunidades rurais e a gente olha o capital, então nós vamos ter que torcer para dissolver tudo, eles vão ter que... Quer dizer, o capitalismo vai ter que avançar acabando com as comunidades rurais, mas tem tantas qualidades nessas comunidades rurais, como é que a gente vai? E aí ele ficou enquiquinado com essa história e começou a estudar, principalmente, muita etnologia, principalmente comunidades russas, mas também as comunidades germânicas. Ele estudou isso a fundo e tal. Isso aí tudo levava ele a ter que raciocinar muito sobre a agricultura. E a agricultura levou para a agronomia para a mineralogia, e assim por diante. Por isso esse fascínio. Só que, antes... E durante toda a redação do Capital, inclusive no primeiro livro, ele ficou fascinado com uma ideia biológica que a gente nem percebe quando a gente lê.
que nós lemos juntos, você lembra? Que a gente lia o Capital juntos. É metabolismo. Ele ficou fascinado com a ideia de metabolismo e ele começa a dizer que existe um metabolismo entre a sociedade e a natureza. Isso é muito frequente no livro. Bom, porque, assim, no primeiro livro que eu levo mais em conta, porque os outros 2 livros do Capital, como eles foram editados pelo Engels, fica sempre aquela dúvida. Será que ele mexeu? Será que ele censurou? Quer dizer, tem muita discussão. Mas, por exemplo, se se referir só ao primeiro livro do Capital, agora eu citei aí em algum lugar quantas vezes ele se refere à expressão metabolismo e o contexto em que elas aparecem. Na época, a gente não tinha nem como fazer isso. Se essa dúvida surgisse, a gente não tinha nem como procurar, ia ter que reler tudo. Né? Agora, não. Você entra lá no PDF com Ctrl F, você acha todas as vezes que aparece a palavra metabolismo. O que é o exagero aí dos ecomarxistas? É que tem um momento em que ele está se referindo à tese daquele... de um dos principais caras da bioquímica. Liebig. Isso. E aí esse cara fala o seguinte, olha, os caras estão explorando a terra demais, está tendo uma super exploração da terra, isso causa êxodo rural, esse pessoal está indo para a cidade se ferrar, e isso vai... como se assim, ele descreve uma situação em que, se a continuar assim, seria uma espécie de colapso. Mais que isso, em vez de ter o resultado e o resíduo da produção voltar para a terra, com a concentração urbana, esse resíduo se traduz em poluição. Isso ele fala. Exatamente. Então, quando ele reproduz esse raciocínio tem um momento que ele fala assim, isso vai produzir uma falha metabólica. Agora, o problema é a tradução. Eu falei falha metabólica sempre, porque a primeira vez que traduziram esse livro, lá em 2005, a palavra foi falha. Mas agora, aqui, a tradução tem sido ruptura metabólica. E aí tem um monte de gente, que esse pessoal ecomarxista, não sei o quê, fica dizendo, no fundo, o Marx previu o antropoceno, que é a ruptura metabólica. Ruptura metabólica, a rigor, não é nem lógico, porque ruptura metabólica é a morte. Então, falha metabólica dá para até entender. Quer dizer, o metabolismo já não é o mais como era, porque você... Mas ele escreveu isso antes de surgir os fertilizantes químicos. Né? Então, depois da Primeira Guerra Mundial, o simples síntese da amônia mudou tudo, revolucionou tudo. Eles não tinham ideia disso, que isso poderia acontecer. Né? Mas é dura a discussão com eles, viu, com os ecomarxistas, para tentar convencê-los de que eles estão... Primeiro, que o Marx teve muita razão, foi muito interessante de ter insistido na ideia de metabolismo, mas que eles estão querendo dar isso por causa de um momento em que ele falha, ruptura, não sei o quê, inventar agora que por isso ele previu isso e mais aqui, é um exagero absurdo. Isso está escrito em que língua? Alemão? O que é? Inglês? A discussão desses ecomarxistas está tudo em inglês. Não é discussão. A do próprio Marx é que ele fala em falha. Essa passagem da ruptura, não sei o quê, está em um dos livros do Capital. Agora, eu não estou... Eu acho que é no terceiro. Que é na parte em que ele entra nessa questão de renda da terra, está no terceiro livro. Né? Então, ele está discutindo muito esse negócio da renda da terra e é aí que aparece essa expressão. Mas, assim, em princípio, o livro do tal japonês, Saito, o sobrenome dele, ele está carimpando lá nessas coisas novas que estão surgindo. Então, o que o livro dele parecia prometer é que ele tinha descoberto outras evidências nas anotações do Marx que mostravam que o Marx teria ido muito mais longe. Mas eu li o livro e não achei nada disso. Ele não dá evidências de que... Então, assim, é muita vontade deles que o Marx seja o grande... Essa coisa que eu voltaria a voltar àquela história do pessoal que não consegue se separar da utopia e não vê a coisa friamente em termos analíticos. E aí?
ficamos por aqui ou vocês lembram de mais alguma coisa? Eu andei olhando aqui as minhas notas e uma coisa que talvez a gente deve aproveitar a oportunidade, mas aí já vai bem além do livro e é mais sobre uma colocação que o Ricardo fez, que eu acho muito importante, né? Quer dizer, que essa coisa da ênfase que você deu, Ricardo, para a ideia de regenerativo. Então, eu fico pensando, ao mesmo tempo ela me agrada, ao mesmo tempo eu fico pensando, quantas e quantas coisas que teve desse tipo em que uma palavra começou a ser usada de uma forma... Por exemplo, outro dia eu estava lembrando... Aliás, outro dia eu vi um vídeo seu em que você insiste muito na ideia de economia colaborativa. Está lembrado disso? Estava na moda a economia colaborativa. Não só estava na moda, mas foi antes, foi quando o Yochai Benkler publicou o livro dele, A Riqueza das Redes, e que as redes sociais apareciam para a maior parte dos pensadores progressistas que estavam voltados a esse tema como um fator decisivo de emancipação social. O livro do Yochai Benkler é de 2007, antes do Google. E só foi... E quando eu escrevi o Muito Além da Economia Verde, o último capítulo era a apologia desse negócio, e logo em seguida apareceu o escândalo da Cambridge Analytica, e aqui esse negócio veio ladeira abaixo, assim, de maneira catastrófica, entendeu? Mas eu não estava sozinho nisso. Essas coisas... Claro que não. O que eu estava fazendo exprimia a literatura dominante na época. É impressionante isso. Mas eu quero dizer é que tem umas palavras-chave que, num determinado momento, são extremamente importantes. Eu falo, por exemplo, uma outra é bioeconomia, eu acho. Né? A minha pergunta é a seguinte: até que ponto nós estamos diante de mais uma coisa desse tipo quando você insiste regenerativo? Que se a gente falar modismo, aí já está sacaneando, acho, já está reduzindo a uma coisa que não é bem assim. O que eu quero dizer é o seguinte: até que ponto essa ideia de... Não sei se você usa economia regenerativa, mas acho que é mais sistemas de produção regenerativos, certo? Talvez se fosse mais correto. Mas, assim, até que ponto isso veio para ficar? Ou vai ser mais uma coisa que vai passar assim? Vai se falar muito durante um tempo e depois... Não, eu acho que não pode. Veio para ficar. Para mim, como leiga, eu acho que veio para ficar como, de fato, ela tem que ficar. Não tem como. Senão a gente já teria acabado antes. Sei lá, se não tivesse Mas essa não é a consequência principal do teu livro? Qual? Desse livro. Sim, qual? Porque, no fundo, o que você está dizendo é o seguinte: o processo, a diferença, a passagem da terceira dimensão para a quarta, da humanidade para a civilização, é exatamente a nossa capacidade, não só, aí é importante isso, não só de, pelos instintos sociais, nós convivermos de maneira construtiva entre nós, nos ajudarmos, sermos solidários, etc., etc., mas justamente de termos uma relação com os serviços, a natureza e os serviços ecossistêmicos que ela nos presta, diferente do que tem sido até aqui. Essa, para mim, é a consequência mais importante do teu livro. Tá, mas a minha dúvida é se essa mensagem, que no fundo é a mensagem da proposta do Antropoceno, quando eles decidiram inventar essa coisa de uma nova época, não sei o quê, está colocando todos os holofotes sobre isso. Agora, será que o Breakthrough Institute, quando falava de Antropoceno, estava falando nisso? Ou estava falando da capacidade de a técnica resolver todos os nossos... Não. O Breakthrough que ele pegou falou assim: nós vamos, sim, Antropoceno, lindo, mas nós estamos
que fazer o antropoceno bom. Eles que inventaram essa história de antropoceno bom, que deu um grande debate. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que seja a palavra antropoceno ou não, me interessa muito, se alguma mensagem for, olha, nós temos que mudar de atitude em relação a isso que você está chamando de relação da humanidade com a natureza, eu tenho sempre um problema com isso, porque a humanidade faz parte da natureza. Mas, enfim, a humanidade com a parte da natureza que a exclui, que tem que mudar, que tem que melhorar, etc. A minha dúvida é se essa palavra regenerativa vai ser a palavra-chave que vai pegar para exprimir isso. Entendeu? Uhum. Mas por que você quer pegar a palavra-chave? Você me incomoda muito, eu acho que aí eu estou falando de modismos, a mania que se pegou agora de falar em narrativa. Era uma coisa sofisticada, uma coisa de retórica, de repente agora está na boca do povo aí, que você sabe bem qual é tudo narrativa. Eu acho que aí, sei lá... Narrativa virou sinônimo de mentira. Claro. Então, tudo bem. Aí a gente pega e fala assim, então vou mudar a palavra, porque essa daqui está muito desgastada, tudo bem, mas a ideia do regenerativo é uma ideia que é uma utopia, sei lá, que tem que ser um plano. Mas quando a gente fala com o nosso pessoal, vamos dizer, esse pessoal que está militando nessa direção e não sei o quê, hoje, você falar em regenerativo é uma coisa que diz muito. Diz muito. Agora, nós somos realmente capazes de regenerar a natureza, quer dizer, a natureza externa a nós? Nós somos realmente capazes de cooperar entre nós? Isso a gente vem fazendo praticamente desde que a humanidade apareceu. Mas, justamente, a mensagem do teu livro é que, como as mudanças na cultura são muito mais rápidas do que a mudança nos processos evolutivos naturais, isso abre caminho a que nós tenhamos a capacidade de compreender os processos naturais, e aí a tecnologia, a técnica, a ciência, etc., ajuda muito, e, portanto, de termos uma relação com os serviços ecossistêmicos dos quais a gente depende, diferente do que foi até aqui. Essa eu acho que é a grande consequência do teu livro. Mas o termo, o adjetivo regenerativo, ele está vindo para substituir o sustentável? Não. Porque o sentido é o mesmo. O sentido é o mesmo. Que o Sachs chamava de ecossistema, né? Não, que chamava de... Como é que era a expressão do Sachs? Ecodesenvolvimento. Não, mas o sustentável como adjetivo, ele é à torta e à direita aplicado nesse sentido. Nós temos que tornar a nossa relação com os serviços que a natureza nos presta, os serviços ambientais, que seja sustentável. Alguns dizem. Agora estão falando, não, tem que seja regenerativo. O regenerativo... Eu acho que sustentável é mais interessante, porque eu que estou agora na Faculdade de Saúde Pública, o sustentável, por exemplo, vai se referir à alimentação. Certo? Você quer uma alimentação que não te envenene. Certo? E um sistema produtivo que te leve a uma alimentação que não te envenene. Mas, enfim, os sistemas produtivos é que, para atenderem ao objetivo da sustentabilidade, tem que ser regenerativos, tá certo? Essa é a ideia, né? E, por exemplo, não se aplicaria ao alimentar, que é um consumo, a palavra regenerativa. Isso não faria sentido. Muito bem, eu estou mais do que contente, eu não sei vocês, nós temos ainda uns minutinhos. Deixa eu ver se por acaso isso aqui foi... Não, isso aqui não é pergunta, então, se vocês estiverem de acordo, eu volto a agradecer muitíssimo pela prontidão com que vocês responderam ao convite, aceitaram e se esforçaram para ler o livro em pouco tempo e poder participar dessa conversa, que foi muito produtiva e certamente vai me fazer pensar entre hoje e o dia em que eu estiver redigindo o nosso sobre... espero contar com vocês também, de vez em quando, mandar
um trecho para vocês poderem criticar e me ajudar. Fica uns minutos aí para vocês dizerem o que vocês quiserem. Olha, eu estou ansiosa, gostaria muito de receber. Saiba que eu interrompi, ultimamente eu só leio romance, texto literário, vamos dizer assim, ou pretensamente literário. Eu interrompi isso daí, esse tipo de leitura, para ler o seu livro e não me arrependo um minuto, foi muito bom. Que bom. Me fez pensar muito, me deu também muita inquietação, mas, enfim, muito obrigada pelo convite. Você notou, Ana, que o Reinaldo José Lopes, que fez a orelha, uma coisa que ele diz na orelha é que o livro está incompleto, entre outras coisas, porque humanidades, em princípio, não são só essas humanidades científicas que eu foquei, né? Que eu olhei para elas. E porque tem toda uma literatura que ele é mestre nisso. Então, você poderia, na verdade, continuar na sua decisão de só ler literatura e está muito relacionada com o assunto. Aí ele tem uma lista de... Aliás, no último romance do Richard Powers, agora eu esqueci o nome desse romance, que é um romancista muito americano, muito, muito importante, prêmio Pulitzer, etc., tem um capítulo sobre uma menina e a relação dela com o pai, que é um amante das árvores. Então, quem tiver alguma dúvida a respeito dos processos cooperativos entre árvores, leia o último romance do Richard Powers. Um dos capítulos é sobre isso, que é lindo, é uma beleza impressionante. Eu não gosto de estragar a festa, mas é o seguinte, saiu recentemente um artigo que eu não tive tempo de ler ainda, se não me engano, na Nature, fazendo uma crítica científica a essa ideia de que as árvores se comunicam. Preciso ver. Inclusive, parece que assim, essa tese de que as árvores se comunicam através dos fungos e não sei o quê. Eu percebi que assim, alguém fez algum trabalho científico para criticar toda essa literatura aí que a gente vem desde o Mancuso, né? Acho que o primeiro chamava Mancuso, o cara que... Mas, enfim, isso tudo eu estou dizendo, mas eu nem vi ainda. Não dá tempo de ver tudo. O Gelson de Oliveira, da Universidade Federal do Paraná, que estará conosco no 6 de junho, nessa jornada sobre as biomas, ele está dando um curso agora justamente sobre plantas, etc., cooperação entre plantas, baseado no Hans Jonas e no Mancuso. Qual que é a disciplina dele? Não sei o nome da disciplina, mas é... Não, mas, enfim, ele é das biológicas ou é das humanas? Não, filosofia. Filosofia, né? Tá. Sabe muito que na linha leiga aí, tem um grupo que eu conheço, aliás, é um casal que está visitando todos os parques brasileiros e faz uns relatórios muito legais no Instagram, chama Entre Parques BR. Então, são parentes, são cunhados da minha filha. E eles já chegaram à metade dos parques brasileiros, parques nacionais, né, não os estaduais. E tem uns relatos interessantíssimos sobre as pedras, o Piauí. E eles ficaram encantados em vários lugares do Piauí. Tem Serra das Confusões, que é espetacular e tal. Que legal. Okay. Bom, eu vou encerrar. Eu vou encerrar, mas se vocês quiserem continuar na sala, a gente pode continuar batendo papo sem gravar. Ana, alegria de te ver. Tchau, tchau. Igualmente, os dois. Obrigado, Zé. Então, muito obrigado a vocês. Um abraço a todos. Tchau.